Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: irmão Wellington, o senhor é de qual linha doutrinária? O senhor segue qual linha doutrinária? Meu irmão, só entra nessa questão, só vive nesse engano quem não está firmado na verdade. Porque hoje é uma questão de conceitos de linha doutrinária, calvinista, arminiano, tradicional, pentecostal, da doutrina da igreja A, B ou C, a doutrina da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da Deus é Amor, a doutrina da CCB, Congregação Cristã do Brasil, a doutrina da Adventista do Sétimo Dia, e por aí vai. Meu amigo, meu irmão, desperta tu que dormes, seja prudente e quadrado, para não ser embolado com facilidade. Eu quero saber de qual doutrina você está seguindo, meu irmão. Eu quero saber de doutrina de Calvino. Eu quero saber de doutrina de Armínio. Eu quero saber o que ensina o teólogo, o pastor, na igreja A, B ou C. Eu fui chamado para seguir a doutrina de Cristo, irmão. É essa doutrina que eu tenho que ser prudente, cuidar de mim e da doutrina. Mas é a doutrina de Cristo. E se alguém vem a mim trazer algum ensinamento que não é a doutrina de Cristo, eu já sei que esse não está em Deus. Eu me aparto dele. Está entendendo isso, irmão? Aí ficam os irmãos preocupados com a doutrina A, com a doutrina B, a doutrina da predestinação fatalista, da escatologia consumada, a doutrina disso, doutrina daquilo. Meu irmão, vai aprender de Cristo, é a doutrina de Cristo que nós temos que ser prudentes. Aí os irmãos ficam nesse conceito, nessa ideia, nessa besteira. Eita, hoje tem um profeta na igreja A, hoje vou ouvir Deus falar, hoje o profeta vai revelar. Meu irmão, eu quero ouvir revelação de nenhum profeta, irmão. Eu quero conhecer a verdade que foi revelada por Jesus. Ele é o verdadeiro profeta. A partir dele acabou o ofício de profeta. Jesus cumpriu e cumpre ainda o ofício de rei, de profeta e sacerdote. Um dos ofícios que Jesus cumpriu, que já cessou, foi o ofício de profeta. Ele ainda vai cumprir o de rei, já cumpriu o de sacerdote, que ainda hoje está cumprindo. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós e faz mediação de nós ao Pai. Eu quero saber de buscar profecia de profeta, irmão. Eu quero conhecer a revelação de Cristo para a minha vida. Não é revelação de profeta dentro de igreja, não. Aí os irmãos ficam nessa ideia, nessa besteira. Vou para a igreja ouvir o profeta, Deus vai revelar. Deus já revelou através de Cristo. É isso que nós devemos buscar. A profecia já revelada por Cristo, não é por profeta nenhum, irmão. Esses mentirosos aí, tirando você da verdade. Fica os irmãos com essa besteira. Não, vou para a igreja ouvir Deus falar, vou para a igreja buscar a Deus, vou para a igreja adorar a Deus. Irmãos, eu não preciso me dirigir para encontrar, para adorar, para servir, para buscar a Deus em nenhum local, não, irmãos. Conheça a verdade. Fica os irmãos com essa besteira, com essa ideia. Não, vou buscar a minha bênção, vou buscar a vitória. Se você não vir, perdeu a bênção. Se você não for para o culto, perdeu a vitória. Venha para a campanha da vitória, venha para a campanha da bênção, venha para a campanha da restituição, venha para a campanha do poder. Irmão, sai dessas besteiras. Em Cristo nós não precisamos de ir para canto nenhum. As bênçãos de Deus vêm a nós. Em Cristo já somos mais que vencedores. Em Cristo todas as bênçãos de Deus já somos, já temos a posse dela. É porque os irmãos não conhecem a palavra. Os irmãos não são ensinados na verdade. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, vai dizer que as bênçãos de Deus, elas nos alcançarão
quando nós guardamos, estamos na palavra. Não é quando vamos para a campanha de vitória, de bênção, para nenhum culto de igreja. É porque os irmãos não são instruídos na palavra. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 57, porque graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vitória não é quando eu vou para a igreja para a campanha da vitória. A minha vitória Deus já me deu. Em Cristo, eu, você, todos nós somos mais que vencedores. É porque os irmãos não são instruídos na Bíblia. Não são ensinados e formados na Bíblia. Vivem nesses ventos de doutrina, nessas doutrinas de demônios, nesses enganos dos homens, atrás de bênção, culto da bênção, campanha da bênção. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele não vai, Ele já nos abençoou. Eu não preciso ir para nenhuma igreja para campanha de vitória, campanha de bênção. O problema é esse, que o povo está sem o entendimento de Deus. Não estão sendo formados no conhecimento da verdade, do Evangelho de Cristo. Estão sendo levados nos ventos de doutrina dentro da igreja, conduzido por enganos, por homens enganadores, que não ensinam a verdade para o povo. Todo o ensino desses homens é para fazer o povo ser escravo, preso, devoto e propriedade de igreja. Aí os irmãos ficam com essa besteira. Qual é a doutrina que tu segue? Eu sigo a Cristo, meu irmão. Qual é a igreja que tu é? Eu sou de Cristo, irmão. Eu sou membro da igreja, não sou de igreja nenhuma. Vocês estão entendendo isso? É uma besteira tão grande. Porque hoje, o religioso, ele entende que você é de Deus pela sua igreja. Sabia disso? Aí ficam. Qual é a igreja que tu é? Eu não sou de igreja de ninguém, irmão. Eu não sou de igreja nenhuma. Eu sou membro que formo a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Eu sou membro. Eu sou membro. Então a resposta é essa. Para os religiosos. Qual é a igreja que tu és? Eu não sou de igreja nenhuma, de igreja de homem nenhum, irmão. Eu sou membro que forma a igreja de Deus, corpo de Cristo. É uma conversa, é umas perguntas sem entendimento. Eita, vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos para o culto da vitória, vamos para o culto da bênção. Tudo isso é pessoas que não têm o conhecimento da verdade, irmão. É levado por esses ventos de doutrina. É feito negócio de homens. Apostatam da fé, seguindo doutrina de demônios. Desperte, irmão. Tenha entendimento de uma vida com Deus. Tenha entendimento do que é estar em Deus. Conheça o que é servir a Deus. Conheça o que é obra de Deus. Não, vamos fazer a obra de Deus. Qual a obra de Deus? É você estar devoto a obrigações e a determinações de trabalho religioso? Isso não é obra de Deus. Aí eu pergunto. Alguém perguntou a Jesus qual era a obra de Deus que queriam fazer. Jesus mostrou a alguém trabalho religioso de alguma igreja, de alguma instituição. Qual foi a resposta de Jesus? Meus irmãos, e por que vocês não vivem dirigido, conduzido, andando no sentido da direção de Cristo? Está vendo que vocês não são cristãos? Está vendo que vocês não são de Cristo? Vocês são da religião. Vocês são discípulos da religião. Vocês não estão fazendo obra de Deus coisa nenhuma. Vocês estão vivendo escravos dentro de obra e sacrifício e penitência de sacrifício religioso dentro de obra da igreja. Vocês estão servindo não é a Deus, é a igreja. É a instituição pelo preceito dos homens e não de Deus. O próprio Jesus vai dizer, adoração vã. O povo adora a Deus em vão. Não adianta dizer que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Jesus vai dizer, nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Não adianta dizer que Jesus é grande, é lindo, é bonito, é grande, é poderoso. E está seguindo uma direção contrária à doutrina dele,
o que ele ensinou. Jesus vai dizer que nós só seremos discípulos dele, não é se estiver dentro de nenhuma igreja evangélica, é se guardar a palavra dele verdadeiramente. Jesus disse isso: se vocês guardarem a minha palavra, não é guardar a obra, vida, religiosidade, de devoção de igreja. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Quem me ama não é quem está dentro de igreja, vivendo, se devotando, escravizando, entregando sua vida à prática religiosa. Jesus vai dizer: quem me ama é quem ouve e guarda a minha palavra. Jesus vai dizer: aquele que firma sua casa na rocha é o homem que ouve e pratica a minha palavra. Esse é o homem prudente, não é aquele que é escravo de vida religiosa, de obrigação religiosa. Meus irmãos, vão aprender de Cristo, irmãos. Vão conhecer o que é que Jesus nos ensina. Vão conhecer a verdade para que sejam libertos. E a verdade, para que vocês sejam libertos, é o que Cristo ensinou, o Evangelho, a doutrina de Cristo. Enquanto vocês não tiverem com a sua mente presa, firmada, devota, praticando, sendo fiel a Cristo pela palavra dele, continuam adorando a Deus em vão. Mortos com o nome de que vive. Perdidos de Deus, achando que estão servindo a Deus. Aí o cara vem me perguntar: qual é a igreja que tu é? Qual é a linha de doutrina que tu segue? Tu é pentecostal? Tu é tradicional? Meu irmão, sai dessas besteiras. Jesus não mandou ninguém ser nem pentecostal, nem ser tradicional. Jesus não mandou ninguém seguir doutrina de Calvino, de Armínio, de igreja A, B, C, D, F, G, H e J. E é muitas. Jesus não mandou ninguém estar ali, aqui, acolá para buscar a Deus. Jesus não mandou ninguém estar dentro de culto de igreja para servir a Deus, fazer obra de igreja, nem buscar a Deus dentro de igreja. Jesus disse: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, cuidado, seja prudente. Sabe o que é que a Bíblia diz, irmão? Hoje tem muita gente preocupada. Não, cuidado, para não desviar da igreja. Você pode estar na igreja desviado de Cristo. Porque a igreja não é o alicerce, o local que garante a sua vida com Deus. Cuidado para não desviar de Cristo, sendo tirado do entendimento da doutrina. É isso que a Bíblia adverte. Muitos vão desviar da fé, seguindo doutrina de demônios. Muitos vão adorar a Deus em vão, porque não estão vivendo nos preceitos de Deus, dentro das igrejas dos homens. Muitos estão perdidos, com o nome de que estão servindo a Deus, porque estão privados da vida com Deus, pelo entendimento, separados de Deus, pelo entendimento errado que estão vivendo. Paulo vai dizer isso. Pega a tua Bíblia, vai ler a Bíblia, irmão. Vai ser sábio. Buscando a sabedoria de Deus é na palavra. Não é em devoção de culto religioso. Não é em sacrifício de culto religioso. Não é em culto de campanha. Não é em obra de religião de igreja. Vai buscar ser prudente, buscar sabedoria, buscar a Deus na palavra. Paulo vai dizer lá em Efésios 4, 17 e 18, que muitos estão separados, apartados da vida com Deus, pelo entendimento entenebrecido, pela ignorância e a dureza do coração. O cara pode estar dentro de igreja, sacrificando sua vida dentro das obrigações religiosas, de manhã, de tarde, de noite, fazendo os trabalhos, indo para os cultos, indo para as obrigações, e está afastado de Deus. Porque o princípio para uma vida com Deus não é uma igreja, uma religião, não é obra, devoção, sacrifício, é o entendimento na palavra, conhecer a verdade que é Jesus, andar na verdade que é a doutrina de Cristo. E é isso que o diabo trabalha. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de dentro da igreja. É isso que ele está fazendo, enchendo igrejas, multidões presas, perdidas, escravizadas, separadas de Deus, indo para a maldição, desprezando o caminho da salvação dentro da igreja, porque o diabo ele trabalha para cegar o entendimento do incrédulo, para não conhecer a verdade do evangelho. Ele não está preocupado em tirar ninguém da igreja, ele está trabalhando para tirar o entendimento do povo da verdade do evangelho, vivendo os movimentos vãs dentro da igreja, vivendo as tarefas, as obras, o sacrifício, os rituais religiosos da igreja, mas sem entendimento de Deus. É isso que o diabo está trabalhando, irmão.
É nisso que você tem que ter cuidado. A Bíblia vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. A Bíblia não vai mandar ninguém ter cuidado de estar dentro de igreja. A Bíblia nos adverte a ter cuidado de nossa vida na doutrina. Não é dentro de igreja, não é em obra de igreja. Não é ter cuidado para não sair da igreja. É ter cuidado para não se desviar de Cristo. Porque o lugar que nos leva a estar em Deus não é uma igreja, é Cristo, a doutrina dele. E Paulo vai dizer que muitos estão apartados, separados, porque estão seguindo doutrina de demônios. Cuidado. Estão dentro de igreja, seguindo doutrina de demônios. Então, conheça a verdade para você dar a resposta certa, firme, segura na verdade. Não deixe ninguém vir lhe confundir com pergunta besta. Qual é a igreja que tu é? Qual é a doutrina? Quem é teu pastor? E eu? Meu pastor não é homem não, meu irmão. Meu pastor é Cristo. Eu sou guiado por Cristo para uma vida salva em Deus. Não é dentro de igreja por pastor nenhum. Os ensinadores da palavra eu vigio com eles. Se não tiver na doutrina de Cristo, eu não ouço. Eu não fui chamado para seguir pastor, nem para estar dentro de igreja. Eu fui chamado para seguir a Jesus e estar guardando a palavra dele. Amém? Seja prudente para ter resposta firme diante dos que não têm conhecimento de Deus.